Eu sou o Vilto Reis e hoje eu tenho uma pergunta para você. Você é um escritor de personagens ou um escritor de situação? Aí você vai dizer, Vilto, não sei do que você está falando, nunca ouvi falar. Então vamos lá, né? Vamos explicar essa ideia assim. Basicamente, todo escritor, ele começa as suas ideias, ele começa a sua escrita a partir de um ponto, ou a partir dos personagens, das ideias de personagem que ele tem, ou a partir das situações. Bom, vamos começar pelos personagens. Se você é do tipo de escritor que começa por personagens, você é do tipo que tem aquela ideia assim, e se eu tivesse uma personagem feminina com essas e essas características, como é que seria a vida dela, como é que ela teria que lidar com as situações da vida, como é que ela lidaria com a família dela, com o trabalho dela, e a partir disso você começa a criar sua história. Esse é um tipo de escritor. Mas existe um outro tipo de escritor, que é o escritor que pensa, que tem as ideias a partir de situações. O que isso quer dizer? É o tipo de escritor que teria uma ideia, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Saramago, né? O que aconteceria num país se todo mundo ficasse cego? É uma situação, a gente não tem um personagem nessa ideia. Então, a partir disso, a partir do momento que ele tem a ideia da situação, que pode ser, por exemplo, o que aconteceria num mundo em que ninguém pudesse ler os livros? Ou o que aconteceria, geralmente romances policiais são assim, né? O que aconteceria com a investigação se o crime começasse assim, se a história começasse a partir desse crime? E assim por diante, né? Talvez comigo aqui explicando pra você possa ter pensado, eu começo com um personagem, ou eu começo com uma situação. E você vai dizer, tá, Vilto, mas beleza, o que eu faço com isso depois que eu descobri por onde eu começo? Aí você vai trabalhar o seu outro lado. E isso aqui é muito importante. Por quê? Porque alguns escritores que eles têm ideias a partir de personagens, qual que é o ponto fraco deles? Muitas das vezes eles não conseguem criar tramas legais, tramas atraentes, tramas que envolvam o leitor, porque eles estão muito preocupados em fazer uma espécie de um ensaio, né? Uma espécie de uma elaboração, uma espécie de um estudo do que é aquele personagem. Como aquele personagem se comportaria em determinadas situações. E muitas das vezes eles abrem mão desse outro lado, que é o enredo, a trama, uma coisa atraente. Por outro lado, os escritores que começam a partir de situações, muitas das vezes eles têm personagens fracos. Como assim? Eles têm histórias interessantes, eles têm universos interessantes, situações interessantes, mas eles não têm personagens profundos, personagens carismáticos, personagens que vão atrair os leitores. E como é que resolve tudo isso? Né? Agora é a hora que todo mundo estava esperando. Eu já falei os prós, né, de cada um, já falei os contras de cada um. Basicamente é você focar em uma coisa: conflito. Toda história tem que ter conflito, tem que ter um conflito que faça com que o leitor fique na história. Quando me perguntam assim, Vilto, como que eu crio um personagem profundo? Eu sempre falo isso, crie um personagem com conflito. Por quê? Porque as pessoas elas vão se identificar com uma história a partir do momento que elas olham para aquele conflito e se interessam por ler aquela história. Por exemplo, o que esse personagem vai fazer agora? Como que esse personagem vai sair dessa situação? Então, tanto para uma coisa quanto para outra, a gente precisa se focar no conflito. Eu tenho um universo legal, eu tenho uma situação legal, eu tenho um problema interessante para resolver, mas eu preciso ter um bom conflito para o meu personagem. Eu tenho um bom personagem, bem elaborado, eu conheço esse personagem, eu preciso ter um conflito externo para ele resolver. Dessa forma você vai solucionar essa questão de você ser ou um escritor de personagens ou um escritor de situação. Eu separei aqui também os 6 conflitos mais comuns. Então olha só, vou falar bem rapidamente aqui. O primeiro conflito é o conflito de personagens versus personagens. Por exemplo, o conflito entre vilões e heróis, conflito entre filhos e pais, esse conflito entre casais, esse conflito de personagens, até o Romeu e Julieta, por exemplo, do Shakespeare, é um tipo de conflito de personagem versus personagem. Outro tipo de conflito que a gente tem em histórias é de personagem versus sociedade. E aí a gente pode citar aqui o livro 1984, né, do George Orwell, onde a gente tem o personagem Winston Smith,
lutando contra a sociedade, né? Lutando contra aquela vida nessa distopia que ele vive. Então a gente tem um conflito de personagem versus sociedade. A gente pode também ter um conflito de personagem versus natureza. E aí a gente poderia citar situações, por exemplo, em que uma catástrofe está vindo, né? Ou que acontece, ou que um elemento da natureza influi e muda a vida do personagem. E aqui o exemplo não poderia ser outro, a gente pode citar Moby Dick, do Herman Melville, onde a gente tem, né, uma situação em que a baleia Moby Dick influi na vida do Capitão Ahab, de forma que a vida dele se torna caçar aquela baleia, né? O único objetivo dele. Então, um conflito de personagem versus natureza. A gente tem um conflito também de personagem versus tecnologia. E aí o exemplo que a gente pode citar aqui é o Frankenstein, da Mary Shelley, né? Que é um personagem encarando tudo aquilo que é ameaçador por causa da tecnologia. Então esse também é um conflito bem interessante para você trabalhar. O quinto conflito que eu queria falar aqui que existe, né, é o personagem versus ele mesmo. E aí é aquela luta interior que o personagem trava, né? E aí a gente pode citar desde Clube da Luta, né, do Chuck Palahniuk, ou até Raskolnikov, o protagonista de Crime e Castigo do Dostoiévski, aquele enfrentamento interno que o personagem tem. E a gente também tem um conflito que é o personagem versus o sobrenatural. O personagem está enfrentando alguma coisa que vem do sobrenatural, né? Que não é explicável por meios naturais. E aí o exemplo que eu posso citar aqui é It, né? A Coisa, do Stephen King, onde tem aquele palhaço que fica aterrorizando as crianças e que se metamorfoseia em outras criaturas, enfim. Então, até essas informações que eu passei dos 6 tipos de conflito, tem um infográfico bem legal no site da Rusga, que vai estar o link aqui embaixo se vocês quiserem acessar e conhecer. Então, essa é uma forma de você resolver aquele dilema entre eu sou um escritor de personagem? Beleza, mas eu preciso também ter situações interessantes. Eu sou um escritor de situações? Beleza, mas eu preciso ter personagens interessantes. Então eu espero que esse vídeo de hoje ajude você aí a melhorar como escritor e que você possa continuar acompanhando o canal. Então compartilhe com mais alguém, dê o seu like, assine o canal e assine as notificações para não perder nenhum vídeo. É isso aí, até o próximo vídeo.